Teodoro Debona nasceu em Morretes em 11 de junho de 1904. O Marumbi foi uma inspiração para ele, porque ele acordava de manhã, né, e via aquela montanha imensa, as sombras da luz, e isso serviu como uma grande inspiração para ele futuramente, né, pintar, e ele começou ali. Ainda criança, veio morar em Curitiba, onde estudou no Colégio Bom Jesus. Aqui ele iniciou seus estudos artísticos com um curso de desenho. Mais tarde, Debona seria aluno do pintor Alfredo Andersen. Em 1927, Debona parte para a Itália. Com a ajuda de uma bolsa de estudos, fica 10 anos em Veneza, fazendo cursos e aprendendo técnicas de pintura. Algumas obras, como Plantação de Alcachofras e A Mesa de Deus, foram feitas neste período. Moramos muito tempo no Rio nessa situação. Nós, crianças, eu e Iracema, e ele trabalhando, tanto é que ele pegava trabalhos fora, no Rio Grande, aqui mesmo no Paraná, em outros estados, encomendas de quadros para poder sobreviver no Rio. A arte aqui no Paraná não era tão, né, desenvolvida como no Rio de Janeiro, uma cidade maior, né, onde ele poderia, inclusive lá ele participou do Museu Nacional de Belas Artes e foi premiado com o quadro Paraíso Perdido. Então ele ficou lá 20 anos e ali ele pôde desenvolver mais, né, a arte em si, e voltando para Curitiba, ele assim, foi mais valorizado, porque lá era uma cidade maior, tinha mais, né, mais expansão cultural. Debona foi um pintor de raiz impressionista, ou seja, suas obras captam a impressão visual produzida por cenas e formas derivadas da natureza e as variações nela ocasionadas pela incidência de luz. O emprego das cores e contrastes são utilizados para se obter efeitos plasticamente dinâmicos e objetivos. Além das paisagens, Teodoro Debona também fez muitos retratos. Alguns deles mostram cenas do cotidiano da própria família. Esse quadro aqui é a hora do lanche. Na nossa cozinha, na nossa casa no Rio, onde nós morávamos no Rio, e a hora que a gente estava fazendo um lanche da tarde. Então aqui está minha mãe de costas, a minha irmã Iracema e eu sentada ali na ponta. Então o pai retratou nesse momento uma hora de convivência familiar. Na verdade, a gente não gostava muito de ser retratada porque tinha-se que ficar sem se movimentar, sem piscar, quieta. E a gente, criança, não tinha muita paciência para essas coisas, então ficava 5 minutos, já se mexia, e ele dizia, não se mexa, fica mais um pouco. Era aquela luta. As duas filhas do artista ainda guardam alguns objetos pessoais do pai, como o guarda-pó, o boné e o cavalete. O pai de Debona foi maravilhoso. Nossa, ele foi um homem extremamente carinhoso, dedicado à família, preocupadíssimo, que para ele, nós duas filhas, né, éramos uma joia para ele, né? Eu acho que ele vivia para a arte e para a família. Eu só quero dizer que realmente ele, como pai, como homem, foi uma pessoa que eu não tenho palavras para descrever, e tenho muitas saudades disso. Além da família, Debona dava muita atenção aos amigos. Seu ateliê era frequentado por muitos artistas. Algumas de suas obras estão expostas no Colégio Estadual do Paraná. O quadro Imigrantes, que retrata a chegada de imigrantes italianos na região de Curitiba, e o quadro A Fundação de Curitiba, mostrando o momento da indicação pelos índios do local onde seria a cidade. São índios, né? Que parece que você está abrindo uma janela assim e está vendo os índios lá na... Então eu me emocionei bastante quando eu vi, porque eu relembrei do tempo que nós estávamos no Rio de Janeiro e ele trabalhando nesse quadro, né? E daí eu não tinha visto ele acabado. E daí foi uma emoção muito grande para mim. Outra obra do artista, Paraíso Perdido, está exposta no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro.
Na igreja de Nossa Senhora do Porto, em Morretes, estão 14 telas sobre a Via Sacra, produzidas pelo artista entre 1977 e 1978. Em uma das cenas da Via Sacra, a da 12ª estação, Debona se retratou na obra, ao pé da cruz. Teodoro Debona dedicou toda a sua vida à arte. Suas obras influenciaram a arte paranaense e sempre farão parte da história do Paraná. No quadro O Paisagista, o artista retrata uma cena imaginada por ele nas paisagens de São Luís do Purunã. O quadro parece ser um retrato de sua própria vida, um artista pintando a paisagem, rodeado pela família e por alguns curiosos, como acontecia de verdade. Em sua homenagem, foi dado seu nome a uma escola municipal de Curitiba, situada no bairro Atuba. Teodoro Debona foi o grande mestre, né? Foi, acho que, mestre de todos nós, apesar de que a gente sempre o coloca como um artista acadêmico, né? Porque foi discípulo do Alfredo Andersen, e se sentiu praticamente devedor do Alfredo Andersen, tanto que ele vai estar diretamente ligado na criação da Escola de Belas Artes, é ele que vai liderar praticamente o grupo que vai criar a Escola de Belas Artes, junto, né, com vários intelectuais paranaenses. Ele vai liderar, e segundo me consta, foi ele que redigiu o primeiro regulamento do Salão Paranaense, que eram duas grandes vontades do Alfredo Andersen, né? Criar uma escola de belas artes em Curitiba e criar um salão de caráter nacional para poder mostrar o que se produzia aqui. Então, o Debona segue nessa visão Andersen, foi aluno do Andersen, mas ele vai para a Itália nos anos 20, vai estudar em Veneza, lá ele tem contato com a Academia de Veneza. Inicialmente ele vai sofrer uma influência da academia, mas ele tem contato também com os pintores modernos, isto é, ele recebe uma bolsa para ficar um curto período de tempo lá, 2 anos mais ou menos, e ele resolve ficar muito mais, ele fica 10 anos na Europa, vivendo da sua própria pintura. Isso faz com que ele ingresse justamente nos grupos mais de vanguarda da época, e ele toma contato com uma coisa que é muito importante. Como houve o movimento impressionista na França, na Itália houve um outro grupo, que talvez seja até anterior que os impressionistas franceses, que é os chamados de macchiaioli, isto é, os artistas que trabalhavam com manchas, né? Macchia quer dizer mancha, que é um pouco, então, essa pincelada livre do impressionismo. O Debona vai trabalhar muito isso, porque vai sofrer influência desse grupo, e na Itália ele vai descobrir Cézanne, né? E então, de Cézanne, ele vai trazer a cor. Então, o Debona, além de grande paisagista, mas também pintor da figura humana, ele vai ser um grande colorista. De novo, é difícil classificar, nós não podemos usar os mesmos rótulos que a Europa tem. Quer dizer, o que o Debona é? Impressionista, não pós-impressionista? Ele se utiliza da técnica impressionista, ele tem uma organização do quadro que é acadêmica, né, que vem do próprio Andersen, mas também das academias europeias, mas ele tem uma liberdade cromática maravilhosa, né, isso ele joga na paisagem, e a paisagem do Debona parece a paisagem, ele recria paisagens as mais agradáveis possíveis, né? A gente quer conhecer aquele universo que o Debona criou.